Eu sou cirurgião geral de formação, atuo na coloproctologia há mais de 10 anos, na gastroenterologia funcional e nutrologia tem mais ou menos uns 2 anos. E descobri que se eu não ir na base dos problemas, grande parte do que eu faria para o paciente seria paliativo e não resolutivo. Então, eu tenho como missão aí na faculdade colocar essas pulguinhas atrás das orelhas para que vocês comecem por si mesmos a ir atrás, né, do conhecimento, não ficar só arranhando a superfície. Então, vamos falar a parte básica da nutrologia para vocês, necessidades nutricionais do organismo. Tem algumas coisas que tem isso aqui e já estão defasadas, e eu vou apontar para vocês, tá? Que vocês vão atrás depois. Eu tenho um podcast que já está na 3ª temporada, e quem quiser acompanhar o podcast, começa pela 1ª temporada, que vocês vão ver minha evolução lá dentro também, no sentido da mudança da mentalidade também, né? E que é muito bom a gente sair da superfície e aprofundar um pouquinho nos temas. Então vamos lá, alguns conceitos, né? O pessoal confunde muito qual a função do nutrologista e do nutricionista. Então, a nutrologia é a especialidade médica que estuda, pesquisa e avalia os benefícios e malefícios causados pela ingestão dos nutrientes, aplicando este conhecimento para avaliação de nossas necessidades orgânicas, visando a manutenção da saúde e redução do risco de doenças, assim como o tratamento das manifestações de deficiências ou excessos. E a nutrição é a ciência dos alimentos, nutrientes, sua interação e equilíbrio relacionadas à saúde e à doença, e o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina substâncias alimentares. Além disso, a nutrição deve estar relacionada com as implicações sociais, econômicas, culturais e psicológicas do alimento e do modo de se alimentar. Então, aqui tem mais alguns conceitos, né, da nutrição, tá? Que, em resumo, são alguns autores que formam aquela ideia que eu já resumi na outra frase, tá? Alimentação, né? Ação de fornecer ao organismo os alimentos que necessita sob a forma de produtos alimentares naturais ou transformados, contém substâncias químicas que se denominam de nutrientes. Processo voluntário e consciente pelo qual o ser humano tem produtos para o seu consumo. Assim, a alimentação é a ação de receber ou proporcionar alimentos. Então, aqui cabe já uma ressalva, né? Diferença de alimentos e de produtos alimentícios. Quanto mais transformado for esse alimento, mais processado, né, pior é para o seu organismo. Então, quanto mais próximo aí da natureza, a gente fica mais próximo ao que os nossos genes evoluíram fazendo, e a gente fica mais próximo da saúde. Então, vocês vão ver que eu sou partidário da comida de verdade. Quanto menos compostos naquele alimento, se você olhar o rótulo, tem mais de 5 compostos, você já desconfia, tá? Então, substâncias naturais, dotadas de certas qualidades sensoriais, consistência, sabor e aroma, certo apelo emocional, que exercita nosso apetite e encerra uma variedade de nutrientes, segundo sua composição química. Dieta é o conjunto de alimentos consumidos em um dia, e aí o nutricionista ele monta a dieta, né? Geralmente isso é função do nutricionista mesmo, tá? O médico ele orienta, e eu oriento o nutricionista também. Eu, como nutrólogo, ou pós-graduado em nutrologia como sou, eu escrevo no meu encaminhamento para a nutricionista o que eu quero que ela faça com o meu paciente. Uma dieta low food map, uma dieta de exclusão para glúten. Então, ela tem que seguir o que eu estou falando. Agora, se você simplesmente só encaminhar para a nutricionista, ela vai tomar as condutas que ela quiser com o seu paciente. Tá? Então, nutrientes, né, é o micro
que o macro se transformou, toda substância química indispensável à saúde e à atividade do organismo, substâncias químicas que constituem os alimentos, quais têm funções específicas. Aí vocês vão ver que eles são proteínas, lipídios, glicídios, minerais, vitamina e água. Necessidades nutricionais é a nossa necessidade específica por determinados nutrientes, faixa etária, gênero, estado fisiológico. Então, portanto, o organismo necessita diariamente de determinadas quantidades de nutrientes, dados pelos alimentos que foram calculados por meio de métodos científicos. As recomendações, a quantidade sugerida de ingestão de cada nutriente para o funcionamento adequado do organismo, em geral, são baseados em estudos populacionais americanos. Então, se a gente transfere para cá, talvez vai ter algumas coisas falseadas, né? E elas são expressas pelos valores do consumo médio da população saudável. Tá? Ingestão dietética de referência, os DRIs, são valores de referência de ingestão, utilizados para avaliação e planejamento de dietas para indivíduos saudáveis. Então, temos esses valores aqui: necessidade média estimada, ingestão dietética recomendada, ingestão adequada e limite superior tolerável de ingestão. Aqui, mais ou menos, o que é cada um desses termos, tá? Depois eu posso mandar os slides para vocês, né? Eu não vou me atentar a aprofundar nisso, só para vocês saberem que cada um significa uma coisa. Agora aqui, já começa algumas coisas que a literatura atual não tem respaldado. Então, vamos lá. Princípios de uma boa alimentação, adequação. Ela deve ser apropriada às diferentes fases e condições de vida, atividades e circunstâncias fisiológicas e de doença. Beleza, concordo. Qualidade. Deve conter variedade de alimentos que satisfaça todas as necessidades do corpo. Os alimentos devem ser nutritivos e não apenas conterem calorias vazias. Beleza, concordo também. Quantidade. Deve ser suficiente para atender o organismo em todas as suas necessidades. Harmonia, o equilíbrio entre os nutrientes em relação à quantidade e qualidade. Aqui que entra o grande problema, né? Mais para frente vocês vão ver a falaciosa pirâmide alimentar que propiciou a epidemia de obesidade, diabetes e síndrome metabólica dos dias de hoje. Variedade, fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente, pois os alimentos são diferentes, apresentando diferentes nutrientes. Então, até que esses 5 princípios estão ok, né? Agora vamos ver os guias alimentares. Esses aqui que já começa o problema. Então, são instrumentos oficiais, né, para guiar uma população para falar o que é mais saudável e o que não é. Então, vocês já começam vendo o erro. Eles colocam carboidratos na base da pirâmide, carboidratos refinados. Isso aqui, quem que ganha dinheiro com isso, gente? A indústria alimentícia, né? E os alimentos densos em nutrição, que geralmente são os de fonte animal, tá? Ovo, peixe, eles colocam em uma menor proporção. E quem me conhece sabe que eu falo, que você tem que começar a fazer o seu prato com a proteína de qualidade, depois você passa aqui para o verdinho, à vontade também, tá? E aqui do rosa, ó, praticamente, se você puder excluir grande parte disso, tá? E os lácteos depende de se você tiver problema intestinal ou não. Se você não tiver problemas intestinais, são saudáveis também. E aqui, né, o que eu acabei de falar para vocês, ó, se a base da minha alimentação for arroz, pão, massa, batata, mandioca, está feito um prato cheio para formar um obeso, alguém com síndrome metabólica. Olha o tamanhozinho que eles colocam as carnes, tá? Essas associações, além de vínculo com a indústria alimentícia, elas têm um viés vegano, né? E pensando aí que está salvando a natureza, né? Mas não é bem assim, tá? Tem alguns podcasts
que mostram algumas falácias que eles contam para tentar convencer você a virar vegano, tá? E excluir um alimento ancestral da sua vida. Então vamos lá. Alguns alimentos, de acordo com a classificação dos nutrientes, temos os construtores, que são as proteínas, minerais e água, reguladores, proteína de novo, mineral, água, vitaminas. Isso aqui também fibras não digeríveis. Isso é interrogado, tá? Porque não tem hoje em dia não se comprovou também a necessidade mínima de fibras ou máxima de fibras. Isso aqui é individual, tá? E os energéticos, glicídios, lipídios, proteínas. Mas se você está queimando proteína para fazer energia, algo está errado aí no seu metabolismo. Então, compostos orgânicos, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, inorgânicos, água e mineral. Nutrientes essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo. Proteínas como fonte de aminoácidos essenciais, lipídios como fonte de ácido linoleico. Peraí que tem alguém querendo entrar. Não sei se entra. Vitaminas e minerais. Vocês estão vendo os glicídios aqui, gente? Eles não são essenciais. Seu organismo é capaz de produzir 100% da glicose que você precisa, a partir dos lipídios e a partir de alguns aminoácidos, tá? E os não essenciais são aqueles que o organismo pode sintetizar a partir de outros nutrientes, tá? Aqui um pouquinho das necessidades energéticas, né? A gente come para satisfazer duas necessidades básicas, substâncias que lhes são essenciais, nutrientes, e para obter energia para os processos vitais. Aí aqui um pouco de física, né? Conceito de energia, capacidade de executar trabalho ou produzir mudança na matéria. Na nutrição, a energia está relacionada à energia química, proveniente das ligações químicas presentes nos nutrientes, que estão nos alimentos. Fonte de energia do homem é o metabolismo desses alimentos. Então, energia vai ser produzida, eu uso o ATP, que é o trifosfato de adenosina, que vai ser gasto no trabalho muscular, atividade cerebral e nervosa, e na síntese de tecidos. Aqui as unidades, né? Quilocaloria, quilojoule, fonte de nutrientes, já falamos também. Vocês podem ver que o lipídio, ele é uma fonte que produz bastante energia, tá? O álcool, ó, quando você diz que o álcool é caloria vazia, não é porque ele não tem energia. Por isso que o alcoólatra, ele não tem fome, ele se sente saciado. Só que faltam nutrientes. Por isso que é uma caloria sem nutrientes. Isso que eu chamo de caloria vazia. Tá? Então, a necessidade de energia do organismo humano é a energia necessária para os processos orgânicos, quando em repouso, e também uma quantidade suplementar para fazer frente às necessidades do trabalho exterior. O ser humano obtém energia e nutrientes consumindo alimentos de origem vegetal e animal. Energia deve ser fornecida regularmente para atingir as necessidades energéticas para a sobrevivência do corpo. Gente, eu tenho paciente vegano, eu tenho paciente carnívoro, tá? Mas o ser humano é onívoro, ponto, tá? Se for para falar o que a gente é, sem bandeiras, somos onívoros. Então, necessidade de energia individual é o nível de ingestão de energia a partir do alimento, que irá equilibrar o gasto, quando o indivíduo possui um tamanho, composição corporal, nível de atividade física, consistentes com boa saúde a longo prazo. Ou seja, que leva esse indivíduo à longevidade. Tá? Eu tenho que levar em consideração a manutenção de atividade física, economicamente necessária e socialmente desejável. Necessidade de energia deve ser adaptada aos gastos, né? O nível da quantidade energética consumida e da quantidade dos alimentos ingeridos. Então, aqui, necessidades em termos de quantidade, tá? Homem e mulher tem diferença.
Se eu sou sedentário, se eu tenho uma atividade habitual, se eu tenho uma atividade intensa, ou se eu sou igual o atleta que eu acompanho, né, que é Ultraman, ele provavelmente ele gasta 7.000 quilocalorias dia, tá? Então ele é praticamente um super-homem mesmo. Então, deve ser respeitada uma repartição calórica, não necessariamente, isso aqui também, nossos antepassados ficaram. Ele tinha que comer a bolachinha de água e sal dele antes de sair para caçar, né? Caçava em jejum mesmo, tá? Necessidades em termos de qualidade. Aí aqui também já está falando dose diária. Isso aqui numa dieta padrão ocidental. Ó, 50 a 60% de glicídios. O seu pâncreas olha isso aqui e chora, tá? Então, vamos subir a proteína, pode manter o lipídio e vamos baixar os glicídios, tá? Fatores que determinam as necessidades de energia, metabolismo basal, atividade física e ação dinâmica específica dos alimentos, efeito térmico dos alimentos. A própria digestão gasta energia, tá? Metabolismo basal, a energia mínima que eu necessito para fazer o básico no meu organismo, para me manter vivo, é de 60% a 75%. Fatores que afetam a taxa basal aí de metabolismo, superfície corporal, sexo, gravidez, idade, composição corporal, se eu tenho mais gordura, menos gordura, glândulas endócrinas, as principais reguladoras aí é a tireoide, hormônios sexuais masculinos, hormônio do crescimento, estado nutricional, sono, clima, febre, tudo isso vai mudar minha taxa de metabolismo basal. Atividade física, né? Atividade que fazemos diariamente, andar, correr, levantar peso, mover o braço, varia muito conforme o estilo de vida da pessoa, pode ser leve ou suave, executivo, professor, como eu, profissionais liberais, dona de casa, moderada, trabalho em indústria leve, motoristas, vocês, ó, estudantes, e intenso ou pesado, agricultor, soldado, atleta. Então, a ação dinâmica específica dos alimentos, o efeito térmico dos alimentos, aí é o que eu uso para quebrar o alimento, né? Então, fatores que influenciam, né, no efeito térmico, tamanho da refeição, palatabilidade do alimento, técnica utilizada para medir, idade do indivíduo, condicionamento físico do indivíduo, sensibilidade hormonal e herança genética. Aqui, uma equação básica do gasto energético total, né, que é o metabolismo basal, atividade física e efeito térmico dos alimentos. Aqui um pouquinho, metabolismo basal de repouso, é a energia gasta em estado pós-absortivo, para aferir em um jejum de 12 a 14 horas, repouso em posição supina, acordado, porém sem movimentos, um ambiente neutro. E a taxa metabólica de repouso corresponde à energia gasta em período pós-prandial. Para aferir, tem que estar com jejum de 8 horas, repouso de pelo menos 30 minutos, deitado em ângulo de 30 graus acordado, porém sem movimentos, temperatura ambiente. Aqui alguns métodos que eu uso para avaliar isso. Gasto de energia igual ao consumo energético, promove a homeostase do peso corporal, então manutenção. Né? Gasto energético pode ser medido, estimado, método direto, calorimetria direta, ou indireto, que é a calorimetria indireta, água duplamente marcada. Isso aqui a maioria é feito para pesquisa, tá? Não é consultório. E métodos duplamente indiretos, que são equações de predição, que é o que a gente acaba mais usando em consultório. O consumo de energia pode ser medido por métodos prospectivos ou retrospectivos. Tá? Pesagem, observação, registro ou recordação do consumo, os quais se desenvolvem por variados graus de subjetividade. Então, a calorimetria direta, né? Eu falei para vocês. A indireta, essa aqui é mais fácil da gente conseguir fazer, segura, prática, não invasiva, com facilidade, por ser portátil. Água duplamente marcada, feita só para pesquisa, e a famosa equação de Harris-Benedict, que é o que é mais utilizado para o cálculo
do metabolismo basal aí da pessoa. Então, a equação estimada por necessidade energética, aí tem várias adaptações. O nutrólogo anda com isso no bolso, né? Já tem os programas que fazem esses cálculos aí, para a gente não precisar decorar essas fórmulas. E mais um pouco para vocês. Ó, quantas fórmulas eu tenho para chegar no paciente, tá? Então, gasto energético basal na fórmula de Harris-Benedict. Eu jogo os valores nessa equação e ele vai me fornecer alguns dados, tem fatores de correção, né? Dependendo da atividade física, se o paciente é acamado ou não, eu consigo mudar esse cálculo. Então, esse é um básico, né? A gente já teve a aula de carboidratos aí em atletas, então eu vou falar pelo menos dos carboidratos hoje, e depois a gente continua com os outros elementos no atleta, tá? Então, carboidratos, eles são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou seja, compostos orgânicos com pelo menos 3 carbonos, onde todos os carbonos possuem hidroxila, com exceção de um, possui a carbonila primária, que é o grupamento aldeídico, ou carbonila secundária, que é o grupamento cetônico. Eles podem ser classificados como mono, óligo ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos mais simples, possuem pelo menos um átomo de carbono assimétrico, caracteriza a região denominada centro quiral, pois fornece isômeros ópticos. Possuem de 3 a 7 carbonos, sendo denominados, respectivamente, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. E é isso mesmo, gente. Bioquímica, eu sei que na faculdade aí são as primeiras cadeiras, que eu não concordo com isso, eu acho que tinha que ver fisiologia e bioquímica do começo ao fim da faculdade, e depois da faculdade. Eu posso dizer para vocês que eu estudei mais isso depois do que durante a faculdade. Então, tenham o Guyton aí como um livro de cabeceira para a vida toda. Os oligosacarídeos, açúcares pequenos, carboidratos constituídos de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Os disacarídeos, os mais famosos, a maltose, que são 2 glicoses, a sacarose, que é a glicose com a frutose, e a lactose, que é a galactose com a glicose. Os polissacarídeos, né, são a união de mais de 10 moléculas de monossacarídeos. Então, é um polímero de monossacarídeos, geralmente hexoses. Então, aqui o exemplo da celulose, que a gente não digere, do amido e glicogênio, que a gente digere. Digere porque você, quando come carne, que é músculo, tem glicogênio lá dentro também. Aqui, o composto do amido, né, que é a batata, a cenoura, tem carboidratos lá dentro. E o glicogênio, que é o que seu fígado é capaz de armazenar essa glicose, e a reserva de glicogênio ela é finita, ela acaba rápido. Tá? Então, o nosso organismo é capaz de manter um aportezinho aí, porque 30% do cérebro não vive sem glicose. É para manter essa parte vital que o nosso fígado se especializou em fazer glicose. Tá? A celulose, né, que aí a gente não digere isso aqui. Só se você tiver bactérias dentro de você que produzem celulase. Quem tem isso é a vaca. Os ruminantes, no rumen deles. Então, eu prefiro pegar o produto acabado. Um bife mesmo. Tá? Então, funções dos carboidratos: fornecer energia, poupar proteína, evita que os aminoácidos sejam utilizados na gliconeogênese. Isso aqui pode até ser verdade, só que por que eu preciso poupar? Se eu posso usar a proteína que eu estou comendo. É óbvio que eu não vou usar, aqui já faz parte de algum processo. Eu não vou usar músculo, eu vou usar a proteína que eu estou comendo. Tá? E, em alguns casos, desintoxicação, o ácido glucurônico, produto da oxidação da glicose, é importante na desintoxicação de vários produtos intermediários
do metabolismo normal de certas drogas. Só que meu organismo também produz o ácido glucurônico. Mantém a integridade funcional do tecido nervoso, né, glicose, mas eu acabei de mostrar para vocês que eu não preciso comer carboidrato para isso. Estimula a síntese bacteriana intestinal benéfica, ou não, se você tiver intestino irritável, isso aqui na verdade vai piorar os seus sintomas. E fibra dietética aumenta peristaltismo e também pode piorar sintomas em algumas pessoas. Então não é fibra para todo mundo. Tem certas pessoas que eu tenho que tirar a fibra para melhorar o intestino dela. Mas isso é cena para próximos capítulos aí e para que vocês pesquisem aí no material que eu tenho no meu Instagram, tá? Fontes de carboidratos, grãos, frutas, hortaliças, leite, mel, doce, açúcar e leguminosas. Problemas relacionados ao consumo de carboidrato. Então, tá aqui, ó. Cárie, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, por aí vai, tá? Recomendação de consumo de carboidratos, né? Isso aqui também é bullshit. Isso aqui varia e tem pacientes que há mais de 5 anos, uma dieta cetogênica extrema, que é a carnívora, que não chega nem a 10% de carboidrato diário, estão vendendo saúde. Então, lipídios, os meninos vão falar no esporte, então eu vou parando por aqui. E se porventura, mais para frente, precisar, a gente pode continuar daqui as demais aulas daí para frente. Era isso hoje, pessoal. Estou aberto aí para dúvidas. Só uma pergunta. Oi, Larissa. Quando a gente fala de nutrólogo, então a indicação é para quem tem patologia? Não, não necessariamente. Pessoa saudável também tem indicação para que se mantenha saudável. E é o que eu faço hoje em dia. Eu tenho muito paciente saudável, que a questão é longevidade e qualidade de vida. Então, não é só para patologias. Todas as especialidades médicas se beneficiam de cursos de nutrologia, vamos falar assim. Se você é um reumatologista, é bom que você entenda de alimentação. Se você é cardiologista, se você é gastro, eu não preciso nem falar, né? Está na raiz de todos os problemas gastrointestinais. Então, para mim, todo médico tinha que ter um pezinho na nutrologia, vamos dizer assim.